Chegamos de novo em abril, onde tem o nosso querido Dia do Amigurumi, e eu vim hoje mostrar, se você tá nesse vídeo provavelmente você já viu o PDF da receita da Aqua, que é a nossa personagem, né, a nossa bonequinha, nossa pessoinha sereia com cabelos de corais, que tem um significado todo especial e eu vou contar aqui nesse vídeo. E nesse vídeo também você vai ter todos os passo a passos, né, todos os vídeos tutoriais mesmo, pra poder fazer os corais da cabeça dela. Vou explicar tudo, então fica tranquilo, só me acompanha que vai dar tudo certo. E pra quem não participou dos anos anteriores, eu vou passar pelo significado de todas elas bem rapidinho, e aí eu falo um pouquinho mais da Aqua já já. No ano de 2020, a gente estava em pandemia, a gente teve a receita da Flora, que é uma boneca broto para representar justamente a nossa comunidade de artesãs, que por mais que sejam seres individuais, assim, acima da terra, por baixo da terra a gente se comunica muito e se ajuda muito pelas raízes, que é como as plantas fazem também. Então a gente teve a Flora para representar a nossa comunidade de artesãs e artesãos. Em 2021, a gente estava há muito tempo já dentro de casa, naquela aceleração, o tempo das coisas é outro, o tempo da internet é absurdo, e a gente estava numa situação também que muitas vezes a gente não tinha muita ação para fazer, a gente só tinha como ter paciência, a gente só tinha como respeitar nossos próprios ritmos, enfim. Para isso eu trouxe a Cora, pra gente se lembrar de que desacelerar também é movimento, né? A gente respeitar nossos movimentos internos principalmente. E fiz uma boneca caracol para representar isso. Em 2022, ano passado, ano de eleições, eu fiz a Zaya, que é uma boneca abelha, para lembrar tanto o trabalho em comunidade, que é muito importante, quanto também a necessidade de nutrir esperança, de polinizar, de plantar, pra gente poder colher os frutos depois. Era um ano de eleição, nossa situação econômica, social, política muito difícil, então eu trouxe a abelha pra lembrar a gente, principalmente desse senso de comunidade e também da necessidade da gente polinizar, da gente espalhar boas ideias e ações. E esse ano eu tô muito apaixonada pelo projeto, a gente tem a Aqua, que é uma pessoa sereia com cabelos de corais. A Aqua veio pra gente se lembrar de colocar foco na nossa saúde mental. A Aqua vive na água, que representa as nossas emoções, e os corais são animais extremamente resistentes ao tempo. Eles são quase que seres infinitos, assim, eles não morrem pela idade. E nos corais também vivem muitos peixes e vários seres marinhos que colocam os ovinhos ali, que vivem num ecossistema extremamente complexo, cada um tem a sua função, então ele traz esse senso de organização e de comunidade muito forte. E o coral, ele traz um paradoxo dentro dele, porque ao mesmo tempo ele é muito resistente, muito forte e durável, mas também qualquer alteraçãozinha na temperatura da água, se os graus aumentam, né, 1 ou 2 graus, já pode matar um ecossistema de coral que é milenar, já pode matar esses corais em poucas semanas. E eu penso que a nossa saúde mental é um pouco assim também, a gente precisa cuidar, né? Ela tem essa duplicidade, a gente é sim muito forte, mas a gente é também muito frágil, e a gente tem que fazer esse cuidado, tanto individual quanto coletivo. E a gente não consegue estar bem se o nosso ecossistema tá adoecido. Então a gente tem que se cuidar sim, mas a gente tem que olhar para o lado, tentar entender que ecossistema é esse e como a gente pode fazer para que ele não seja tão adoecido assim, para que a gente possa contribuir de maneira positiva com os nossos pares, com os nossos colegas, com os nossos vizinhos, com as nossas comunidades mesmo, né, com as pessoas que estão à nossa volta. Então a Aqua, ela é extremamente especial pra mim, porque ela traz esse tema que me é muito caro. Se você não sabe, eu também sou psicóloga, então esse tema da saúde mental é um tema que me interessa muito, não só pessoalmente, mas também socialmente, sabe? Então é isso, nesse vídeo aqui você vai achar todos os tutoriais pra fazer os cabelos da Aqua, né, cada um desses coraizinhos aqui você encontra, mas eu te convido a fazer do jeito que você quiser. Faz a quantidade que você quiser de corais. Se você quiser fazer outras peças diferentes dessa, tipo aquele coral que parece um chifre de veado, sabe? Que tem várias bifurcações, eu acho que ia ficar muito lindo também. Se você souber outros formatinhos que lembram formatos de corais e quiser fazer pra poder compor esse cabelo da sua Aqua, fica à vontade. Essa aqui é só uma sugestão mesmo. E uma coisa importante é, se você precisar de ajuda pra poder juntar os braços e fazer aquela técnica do pescoço aqui interna, você pode ir no vídeo da Cora, onde eu ensino detalhadamente como faz isso. A contagem de pontos é diferente, mas a técnica que eu usei é a mesma. Então você pode seguir a receita e olhar como é que é feita ali a técnica do pescoço no vídeo da Cora, pra depois você fazer seguindo a receitinha aqui da Aqua. E aí, durante essa semana, a gente pode postar spoilers e mostrar pedacinhos, mas sem mostrar ela inteira. Vamos divulgar a receita pra chegar em mais pessoas. Vamos se conectar com a nossa comunidade, vamos se apropriar dela, porque isso é muito importante, a gente se fortalecer,
né? A gente olhar uns pros outros, assim, lembrar que a gente não tá sozinho na nossa casa, que a gente pode, sim, recorrer uns aos outros. E aí, no dia 25, a gente posta todo mundo a foto da nossa Aqua junto. Então aqui nesse vídeo a gente vai fazer todos esses corais aqui da cabeça, que são as partes mais difíceis. Aqui, por enquanto, ainda tá com alfinetes. E vamos fazer também essa ponta do rabo dela, porque também é feito em peça plana, né? Então nem todo mundo vai saber exatamente como fazer, por isso tem aqui esses tutoriais. Vamos começar então pelo rabo. A gente vai pegar o fio que você escolheu, né? Da cor que você escolheu para fazer esse rabo. E a gente vai fazer 11 correntinhas. Deixa eu aproximar essa imagem. A gente vai fazer 11 correntinhas. Aqui eu fiz o nó corrediço na linha, que é apenas... Faz uma letrinha E, assim, ó. Né? Só faz essa argolinha assim. E o fio do novelo, aqui tá a ponta do fio na minha mão. E o fio do novelo a gente vai passar por dentro aqui, ó. Por trás e por dentro. A gente vai trazer por dentro dessa argola. E aí a gente puxa tudo pra ajustar, encaixa a agulha e puxa apenas o fio do novelo, que ele já tá ajustadinho aqui na nossa agulha. Então, beleza. Vamos fazer 11 correntinhas. Agora o que a gente vai fazer é, a gente vai voltar e vai trabalhar um ponto baixo em cada corrente. Só que a gente não vai usar essas alcinhas aqui que a gente está acostumado. A gente vai começar no segundo ponto a partir da agulha. Então, essa argolinha aqui que está presa na agulha não conta como ponto. Ela é só uma argolinha mesmo. Esse Vzinho é um ponto, é o primeiro a partir da agulha, né? Essa agulha tá aqui. Esse é o primeiro, então a gente vai trabalhar no segundo. E a gente vai trabalhar na terceira alça. A gente tem essas duas da frente. A terceira alça é uma alça que fica atrás da correntinha, que faz esses calombinhos aqui, tá vendo? Bem aqui. E para trabalhar na terceira alça, a primeira que a gente pega é mais chatinha de pegar, que a gente vai ter que virar aqui. E o nosso trabalho fica meio torcido a princípio, né? Então a primeira é meio chatinha. Mas uma vez que a gente pega a primeira, as outras já vão vir mais fáceis, ó. Segunda. Opa. Vamos para a terceira. E assim por diante. E a gente vai fazer 10 pontos, né? A gente vai fazer um ponto em cada uma das 10 correntinhas, sempre na terceira alça. E a gente usa essa técnica, né, só para você entender por que a gente está fazendo isso, para que essa lateral aqui fique com o Vzinho completo. Então as duas alças estão aqui, a gente vai estar trabalhando atrás da corrente. E a corrente fica aparente desse lado. E desse jeito a estética do rabo da sereia fica mais legal, porque não fica só um tracinho aqui, né? Se a gente pegasse só uma das alças, ia ficar uma alcinha só um tracinho. E eu quero que ele fique mais encorpado e por isso eu fiz desse jeito. Então vamos lá. Vou aqui até o final, né, terminando de fazer esses 10 pontos na terceira alça, e já eu volto pra gente poder continuar junto esse rabinho. Cheguei aqui, só falta o último ponto. Então, vou pegar aqui a terceira alça e terminei essa carreira. Agora, o que eu vou fazer, e isso vai se repetir por todo o trabalho, a cada final de carreira eu vou fazer uma correntinha, assim, e virar o trabalho. E agora eu vou trabalhar apenas nas alças de trás dos pontos, então eu não vou pegar as duas alças assim, eu vou pegar apenas a alça de trás. Então eu vou trabalhar esse pontinho aqui, vou pegar bem no meio do Vzinho. E aí eu vou fazer 8 pontos baixos. Então 1, 2, 3, 4, 8. Pronto. Agora, aquelas coisas que se repetem que eu falei. Ao final de cada carreira, a gente faz uma correntinha e vira o trabalho. Agora eu vou trabalhar 8 pontos baixos, também apenas na alça de trás. E 8. Agora a gente vai, de novo, fazer uma correntinha, virar nosso trabalho, e agora a gente vai fazer 6 pontos baixos apenas na alça de trás. Então, 1, 2, 3, 4,
Agora a gente vai para nossa última carreira, então vamos fazer uma corrente, vira o trabalho, e agora apenas nas alças de trás a gente vai fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 por último. Como essa era a nossa última carreira, então a gente vai cortar o fio, deixando ele longo o suficiente para fazer a costura. Então deixa pelo menos aí uns 30 centímetros. Agora a gente pode finalizar, então a gente vai puxar todo o fio aqui pelo nosso ponto. E é isso. O fato de fazer sanfonadinho, né, quando a gente pega na alça de trás, ele cria essa textura. Então, além da textura ficar interessante, a gente também tem um aspecto que é essa lateral aqui, ela fica... É tranquilo de fazer assim, ó. Dá tipo uma apertadinha aqui nos pontos, tá vendo? E aí, desse jeito, a gente consegue dar formato melhor pro rabo da nossa sereia se a gente aperta aqui esse cantinho. E aí, você vai fazer 2 peças iguais a essa, e elas vão ser costuradas nesse sentido aqui, ó. Não nesse. Se você costurar nesse, ela vai também fazer um rabinho de sereia, mas vai ficar com outro formato, né? Vai ficar como se fosse um lequezinho mais aberto. E eu gosto assim dele vindo um pouquinho mais pra baixo, fazendo essa curvinha aqui pra baixo. Então é isso. Vamos fazer 2 rabinhos iguais a esse e costurar aqui no finalzinho no rabo da sereia, lembrando de apertar bem aqui essa parte na hora de fazer a costura, deixar um pontinho bem perto do outro para poder dar esse formato que eu falei, que cria tipo essa curvinha aqui em cima. Então, é isso. Então vamos agora fazer os corais da cabeça da nossa sereia. Eu vou começar por esse aqui, que fica com esse buraco no meio. E fica como opção aí, para quem tem agonia desses buraquinhos, não quer deixar buraquinhos nas bolinhas que vão na cabeça da sereia, você pode fazer umas bolinhas mesmo fechadas, sem problemas, sem buracos. E aí costurar da mesma maneira que tá aqui. Então fica livre para fazer do jeito que você preferir. Então, para fazer essa peça, a gente vai começar fazendo um anel mágico e vamos colocar dentro dele 10 pontos baixos. Então fiz aqui o anel mágico e vou colocar 10 pontos baixos. Uma vez que eu coloquei os 10 pontos baixos, eu posso já fechar esse anel mágico e eu vou fechar deixando um buraquinho. Eu não vou fechar tudo, porque justamente esse buraco é o que a gente quer que fique. Aí volto a minha agulha aqui e vou fazer um ponto baixo em cada ponto. Então vou fazer na próxima carreira 10 pontos baixos aqui, passando pelas 2 alcinhas dos pontos. E aqui também eu já vou começar a embutir esse fio do anel mágico, para ele ficar escondidinho lá dentro da peça. Então, 1, 2, e para embutir é só crochetar por cima aqui, do jeito que eu tô fazendo, ó. Além de pegar as 2 alças do ponto, eu também junto esse aqui e vou crochetando em volta dele. E é isso, vou fazer aqui 10 pontos baixos. Aqui na metade do meu caminho eu já vou cortar o excesso do fio do anel mágico, porque já tá embutido o suficiente. E vou continuar para finalizar, para fechar esses 10 pontos baixos. E 10. E agora, para as próximas carreiras, eu vou virar aqui, né, para ele ficar do lado certo. E aí agora, nas próximas carreiras, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto. Eu vou fazer 2 carreiras com 10 pontos baixos em cada uma delas. Então, eu vou fazer aqui essas 2 carreiras e já eu volto pra gente fazer a carreira de fechamento junto. Então, agora que a gente terminou todas as carreiras retas, vamos fazer 4 diminuições. A gente não vai chegar até o final da carreira com as diminuições, mas a gente vai fechar o suficiente essa abertura aqui para poder já ter a nossa peça pronta. Então, fiz 1, 2, 3, 3 e a última 4. Peça pequena é sempre chato de segurar, então a agulha vai escapando. Então, aqui, última diminuição. Agora eu afrouxo o fio
E vou cortar longo o suficiente para fazer a costura depois e também para poder fazer o anel mágico invertido, que é o que a gente vai fazer agora. Por enquanto ela ainda tá meio disforme, não é bem uma bolinha, mas quando a gente fechar tudo ela vai ficar mais ou menos assim. Então a gente vai passar aqui o fio pela agulha de tapeceiro e vamos fazer esse anel mágico invertido. Então a agulha passa de fora para dentro pelas alças da frente dos pontos. E às vezes eu gosto de passar por mais de uma ao mesmo tempo, então eu faço assim e já volto aqui e já volto de novo para passar por 3 pontinhos ao mesmo tempo. Mas isso não é necessário, você pode fazer um de cada vez se você preferir. Agora a gente fecha bem esse anel mágico, puxa bem e vamos colocar a linha aqui pra dentro, mas ela vai sair bem pertinho aqui, ó. Bem do ladinho mesmo, pra gente ter tudo, arrematado. Então é isso, é assim que a gente faz esse coralzinho aqui que fica aberto. Pra esse segundo coral, na nossa sereia, eu usei a cor branca pra fazer, ou aquele off-white, que é tipo um branco sujo. Mas aqui no vídeo o branco fica com muito pouco contraste, então não dá pra entender muito bem o que tá acontecendo, por isso eu vou repetir a cor, mas você faz da cor que você estiver usando aí na sua sereia. Então aqui a gente vai começar fazendo um nó corrediço, do mesmo jeito que a gente fez lá no comecinho do rabo da nossa sereia. E aqui agora eu vou fazer 6 correntes. E a gente vai fazer pontos em volta da corrente. Então a gente vai fazer desse lado, depois aqui em cima e depois desse lado e começar a trabalhar em espiral. Do mesmo jeito que a gente faz nos amigurumis, né? Esse trabalho em espiral. A gente começa no segundo ponto a partir da agulha, então esse primeiro ponto não conta. Vamos começar no segundo ponto. E a gente vai fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Um em cada ponto. Agora aqui na pontinha ficou só um ponto, né? Aqui nesse a gente vai colocar 3. Então, 1, 2 e 3, no mesmo ponto. Agora a gente faz 3 pontos baixos, então 1. E repara que aqui eu já tô embutindo o fio que tava aqui na ponta, né? Eu já tô colocando ele aqui pra dentro pra ficar mais fácil depois. 2 e 3. E aqui na ponta, no último pontinho, ao invés de fazer só um ponto baixo, eu vou colocar 2 pontos baixos no mesmo. Ou seja, aqui no finalzinho a gente vai ter um aumento. E aí, repara bem que aqui agora a gente tem isso aqui, ó. A gente tem essa peça e tem uma alcinha aqui, que não é um Vzinho, é só uma alça. Essa alça aqui a gente vai ignorar, porque ela era aquele pontinho de virada, aquele pontinho a mais que a gente usou só pra virar o trabalho, o ponto que a gente não contemplou. E aí a gente vai fechar a nossa carreira com um ponto baixíssimo nesse primeiro Vzinho aqui. Então a gente vai vir nesse primeiro V e vamos fechar com um ponto baixíssimo. E agora a gente vai fazer 2 correntes. E aí agora a gente vai fazer 3 pontos altos em cada um dos pontos que estão aqui. Para fazer o ponto alto a gente vai laçar a linha, entrar no ponto, laça a linha de novo e traz pra frente. Tô com 3 alcinhas na agulha. Agora eu vou laçar, tirar 2, laço de novo e tiro mais 2. Vou laçar de novo, aqui volto no mesmo ponto. 3 alcinhas na agulha, laço, tiro 2, laço e tiro mais 2. Aqui você pode escolher se você vai ignorar essa primeira correntinha aqui e apenas trabalhar, né, 2 pontos baixos nesse primeiro e nos próximos você faz 3 em cada. Ou se você quiser também, você pode ignorar essa correntinha e trabalhar 3 pontos altos em cada ponto e depois fechar aqui ignorando que ela existe. Fica aí a seu critério, porque o resultado não vai mudar muito, né, se você trabalhar de um jeito ou de outro. Eu aqui vou lidar como se ela fosse um ponto alto
Então, já fiz 3 pontos altos no mesmo, agora eu vou fazer 3 pontos altos no próximo. 1, 2 e 3. E aí o que vai acontecer é que vai começar a ficar meio chato, meio difícil de trabalhar, porque começa a ficar muito embabadando, né? Ele começa a enrolar, assim, o crochê todo fica meio enrolado. Quanto mais pontos no mesmo, mais enrolado que ele fica. É chatinho de trabalhar, mas é exatamente o efeito que a gente quer. A gente quer que ele faça esse desenho aqui. Então é isso, eu vou fazer essa carreira com 3 pontos altos em cada um dos pontos, e aí eu volto pra gente fazer a próxima carreira junto. Então depois da primeira carreira foi assim que ficou meu trabalho, todo embabadado, tá vendo? Ele vai assumindo esse formato meio esquisito mesmo. E na próxima carreira ele vai ficar mais esquisito ainda. Então a gente vai, aqui tá desconectado ainda, né? A primeira carreira da segunda. A gente vai aqui nesse ponto, nesse primeiro ponto, fazer um ponto baixíssimo pra fechar a carreira. Então fechamos. E a gente vai fazer do mesmo jeito, sobe 2 correntes e vamos trabalhar 3 pontos altos em cada um dos pontos que estão aqui. E aí uma dica que eu dou é, como ele vai embabadar cada vez mais, vai ficando mais chatinho de trabalhar, mas vale a pena porque o resultado é muito legal. E aí você pode ir dobrando ele assim, ó. Quando ele começa a querer subir muito pra cima do trabalho onde você tá fazendo, você pode ir meio que conduzindo. Então, se eu tô trabalhando aqui e aqui tá muito querendo subir pra cima do meu trabalho, eu meio que ajudo ele a dobrar aqui pra trás, pra poder continuar trabalhando aqui sem problema, tá vendo? Que quando eu trago a ondinha pra cá, esse lado fica reto. Então é isso que a gente vai fazer. Toda vez que tiver difícil de trabalhar, você vai aqui pra trás, dá uma dobradinha e deixa o trabalho onde você tá fazendo reto. Uma outra dica também, pra poder conseguir trabalhar, é você puxar assim, ó, pra você ver qual é o próximo ponto. Porque aqui, se eu não estiver atenta, eu posso chegar a pular um pontinho da minha carreira de baixo. Porque tá muito embabadado, então normal, se isso acontecer, não vai ter um grande problema. Mas o ideal é que a gente passe por todos, então eu afasto aqui um pouquinho para poder ver qual é o próximo ponto que eu vou trabalhar, que no meu caso é esse aqui. Então, é isso. Essas são as dicas. Eu vou fazer aqui essa volta toda e já já eu volto pra gente poder finalizar essa peça aqui junto. Então tá aqui, terminei a minha peça que tá toda disforme. Já já a gente dá um jeito nisso. Mas aqui, ó, tá abertinho, né, o início da carreira e o final. E eu vou achar aqui um ponto do início. Opa. E fazer um ponto baixíssimo. E finalizo. Agora, você vai provavelmente se perguntar como é que este formato doido vai se transformar nisso aqui, né? Pra poder ficar retinho o suficiente na base, pra poder a gente costurar na cabeça da nossa sereia. E o que você vai fazer é identificar a corrente aqui no meio. No meio de tudo você identifica a corrente, com as suas mãos você estica assim, ó, e dobra essas pontas pra cima, pra ficar com essa base aqui da corrente reta. Aqui a gente consegue costurar e aqui ele vai achatando assim e fazendo essas voltas. Esse fiozinho curto é aquele fio que a gente já até embutiu aqui no nosso trabalho, então não precisa se preocupar com ele, é só cortar mesmo. E aí esse fio aqui, que a gente já tá com ele fechadinho aqui, a gente vai conduzir por dentro dos pontos. Então a gente vai achar as laçadinhas e vai conduzindo até ele chegar lá na base da nossa corrente. Então, aqui. Atravessei retinho aqui, ó, tá vendo? Ele veio daqui pra cá, só que por dentro. Então a gente não vê a agulha nem de um lado e nem do outro, porque ele tá meio que entre os pontos. E aqui agora eu puxo, sem repuxar muito pra não estragar esse pontinho aqui. Então, pronto. Aqui, se eu usar esse fio pra costurar, quando eu for repuxar a costura, ele vai acabar trazendo tudo isso aqui pra dentro, né? Ele vai acabar repuxando muito esse trabalho. Então, o que eu vou fazer é bem aqui onde tá saindo a linha, eu vou fazer um nó de arremate, um nó comum mesmo. Então, pego um fiozinho de nada aqui, passo, quando eu estiver quase terminando de passar, eu trago minha agulha por dentro e puxo tudo. Então, fiz esse nozinho aqui,
E agora tá bem seguro. Se eu puxar, ele não vai repuxar esse ponto aqui, ele vai ficar certinho. E eu já posso usar esse fio aqui para costurar essa peça na cabeça da minha sereia. O próximo coral é muito simples. A gente vai fazer uma pecinha, um circulozinho em ponto argola. Então a gente faz primeiro um anel mágico. E dentro desse anel mágico a gente vai colocar 6 pontos baixos. Agora a gente vai fechar o anel mágico igual a gente está acostumado a fazer mesmo. E vamos começar a fazer as nossas 2 próximas carreiras vão ser em ponto argola. O ponto argola, ele parece meio difícil. Eu vou só aumentar esse ponto aqui, ainda não tô fazendo ponto argola, tá? Então tô só aumentando esse ponto aqui primeiro, passando a agulha bem assim, pra ele não ficar tão apertadinho na hora que a gente for fazer, porque o primeiro ponto sempre costuma estar mais apertado, né? Então eu dou essa afrouxadinha. O ponto argola, ele é muito parecido com o ponto baixo, só que a diferença é que antes de fazer o ponto, a gente vai usar nosso dedo aqui, ó, nosso dedão, pra trazer o fio pra cá, tá vendo? Então a gente só tava aqui pra trás, e aí eu trago com o dedão pra frente. Uma vez que tá aqui na frente, eu faço o ponto baixo normal. Então, entro no ponto, laço a linha, trago pra frente. Tô com 2 alcinhas na agulha, cadê o foco? Laço de novo e passo pelas 2. Então é bem parecido com o ponto baixo, a diferença é esse início que a gente traz esse fio aqui pra dentro e forma essa argola, por isso que o nome do ponto é ponto argola. Então vou fazer de novo. Tô aqui trabalhando, eu trabalharia outro ponto baixo agora no mesmo, mas antes eu vou trazer o fio pra frente com a ajuda do meu dedão e deixo ele bem na base aqui, ó, bem pertinho de onde eu tô trabalhando, porque assim eu consigo inserir a agulha no mesmo ponto. E aí a gente tem um aumento em ponto argola. Então já tenho 2 argolinhas aqui, ó. E na lateral do meu trabalho, eu tenho exatamente o mesmo resultado, tá vendo? Do ponto baixo. Porque ele, na verdade, é exatamente o ponto baixo, só que com essa argolinha na frente. E a gente vai fazer igual para os próximos pontos. Então vamos lá. Trago aqui pra frente, deixo bem na basezinha do ponto e faço o ponto baixo. De novo, trago pra frente e faço a finalização do ponto. Então, já tenho 2 aumentos, né, em ponto argola, e vou fazer mais 4. Então, 4 aumentos, né, não 4 pontos. 2 pontos no mesmo. Então aqui já tenho 3 aumentos feitos, vou fazer os 3 aumentos que restam em ponto argola também, e já já eu volto pra gente continuar junto. E aí esse fio aqui do anel mágico, ele tá com um buraquinho bem aberto, né? Eu vou deixar ele bem fechado. E pronto. Então vou fazer aqui mais 3 aumentos e já já eu volto. E aí, ó, terminado todos os aumentos, terminada essa segunda carreira, né? A gente vai ter uma peça assim, que ela tem essa base igual a base que a gente tá acostumado a fazer, né? Uma base de 12 pontos e tem essas argolinhas aqui pra cima. E aí, agora a gente vai segurar as argolinhas aqui pra baixo, pra gente poder conseguir enxergar o que tá acontecendo aqui na lateral. A gente segura as argolinhas aqui pra baixo porque a gente vai trabalhar nessas argolas aqui, ó, que ficaram na lateral, tá vendo? Agora a gente vai trabalhar nelas, nesses pontos baixos que estão aqui do ladinho. E a gente vai trabalhar um ponto argola e depois um aumento em ponto argola. Depois mais um ponto argola e depois mais outro aumento em ponto argola. A gente vai fazer essa sequência 6 vezes por toda a volta, até a gente terminar com 18 pontos baixos. Pontos baixos não, ponto argolas. Então, ó, trouxe aqui com o dedão pra frente, fiz um ponto. Agora no próximo eu vou fazer aumento. Então vou fazer 2 no mesmo. Fiz o primeiro e vou fazer o segundo. E aqui, depois que a gente terminar essa carreira, a gente vai conseguir contar 18 pontos na lateral. Então é isso, vou fazer aqui e já já eu volto pra mostrar como é que ficou essa peça.
Então no final a gente tem uma peça assim, com uma base redonda, com 18 pontos em toda a volta, que a gente consegue contar aqui pelas alcinhas, se precisar. E aqui as argolinhas. Então vou afrouxar, cortar longo o suficiente para conseguir fazer a costura depois e passar a linha por todo o ponto assim. E tá pronto esse nosso outro coral. E agora vamos pro próximo. Para esse próximo coral, a gente vai fazer um anel mágico. E dentro dele, a gente vai colocar 10 pontos que eu não encontrei uma tradução exata. Em inglês e em outras línguas, as pessoas chamam de bullion stitch, né? Tipo ponto bullion. Mas eu vi uma correspondência que chama ponto canutilho, que serve para o bordado, mas é em português de Portugal. Então, assim, realmente não sei do que a gente pode chamar esse ponto aqui no Brasil. Eu vou chamar de ponto canutilho ou ponto bullion mesmo. E é isso, você pode chamar do que você preferir aí. Eu vou fazer uma correntinha, só para dar a altura aqui do nosso ponto. E eu já vou avisar que esse ponto é um pouquinho chato de fazer. As primeiras vezes dão errado mesmo. A gente engata a agulha, não sabe como puxar direito por dentro de tantas argolas. Mas assim que você pega o jeito, às vezes é um macetinho na hora de virar a agulha, assim, ó, que já vai ajudar a fazer o ponto. Eu vou dar todos os macetes que eu conseguir aqui, mas você pode desenvolver seu próprio método. A primeira coisa é que a gente não vai deixar as argolas muito apertadas. Então a gente vai enrolar aqui, ó, 5 vezes. 2, 3, 4, 5. E você não vai deixar isso aqui apertado, tá vendo? Minhas argolas estão frouxinhas na agulha. Mas eu vou deixar todas juntinhas aqui. Vou inserir a agulha dentro do anel mágico, né? Igual a gente faz como se fosse colocar um ponto baixo, a gente faz também assim. Laça a linha lá atrás e traz pra frente. E agora a gente vai laçar a linha e trazer por tudo isso de uma vez. Só que eu gosto de trazer, laçar, tirar 2 primeiro. E na hora de tirar os próximos, eu giro a agulha pra trás. Eu faço assim, ó. E puxo aqui pra trás, porque eu sinto que assim ela vem mais fácil. Então esse foi o macetinho que eu encontrei pra fazer esse ponto. O primeiro deles é deixar mais frouxinho. 2, 3, 4, 5. Insiro aqui dentro, laço, trago pra frente. Laço, tiro 2 e depois tiro com a agulha virada pra trás. Às vezes, que eu acho que vai ser o caso aqui, ele acaba pegando várias alcinhas, ó, desse bololô todo que a gente fez. E aí eu desfaço e começo de novo a fazer esse próximo canutilhozinho ou próximo bullion. Quando a gente faz o primeiro, ele demora pra sair, mas os próximos eu juro que é mais fácil e ele vai saindo com muito mais facilidade, assim. A agulha vai vindo, tá vendo? Você meio que pega o jeito, eu não sei te dizer exatamente o que é, mas é uma coisa motora mesmo, que parece que suas mãos que vão descobrindo como faz. 3, 4, 5. E é isso, a gente vai colocar 10 desse aqui dentro do anel mágico. E depois a gente vai fechar o anel mágico e tá pronto o nosso biscoitinho. 5. Ó, tá dando certo, tá vendo? Porque a gente meio que vai pegando o jeito. Uma coisa que eu não gosto é fazer devagar demais essa segunda tirada. Então, 1, 2, 3, 4, 5. A primeira tudo bem, porque ela só passa por 2, mas na hora de ir pra trás eu não gosto de afrouxar aqui a linha. Então ela tá já certinha aqui presa, eu tô com a linha tensionada aqui atrás. Então com ela tensionada eu já venho e puxo por todos. Ó, só de eu ter feito a pausa pra poder explicar e ficar mexendo, meio que as argolas já saíram do lugar e elas já estão querendo vir junto aqui. Então é isso. Vai fazer meio que... Você pode fazer tudo meio que de uma vez, assim, né? Então... Opa, cadê a alcinha? Então, tira 2 e já vai na emenda, assim, ó. Emendando tudo para poder passar pelas outras argolinhas. Existem pessoas que ensinam a fazer esse bulhão de um jeito diferente, com aquelas agulhas que não tem cabo emborrachado, uma agulha reta, e você coloca tipo uma agulha aqui atrás, como se fosse auxiliar, e aí prende com fita. Então, se você preferir esse jeito, eu vou escolher algum vídeo. Eu não sei se tem em português, eu vou tentar achar em português, senão vai ser em inglês mesmo.
mas aí você pode observar as imagens para poder tentar fazer esse ponto de um outro jeito que não seja assim com a agulha unitária. Porque eu vi as pessoas fazendo com 2 agulhas, eu não tentei fazer, mas como é um outro jeito de fazer, às vezes pode ser mais fácil para alguém que está assistindo esse vídeo. Então vou deixar aqui uma referência também embaixo desse vídeo de outras maneiras de fazer esse ponto, né? Porque aí todo mundo consegue. Então vou fazer aqui até ter 10 pontos e aí eu vou fechar. Volto pra gente fechar o anel mágico junto. Então eu terminei aqui todos os 10 pontos. Vou afrouxar a minha linha, cortar longo o suficiente para costurar. E pronto, puxei aqui o fio por todo ponto, né? Esse fiozinho do anel mágico agora eu puxo bem para poder fechar. E agora eu passo esse fio por uma agulha de tapeceiro e faço como se fosse um pontinho falso aqui, ó. Eu vou de trás para frente, aqui, e desse lado eu vou aqui no centro, né, no centro do ponto aqui, do último ponto que eu fiz, e faço como se fosse um ponto falso que sai ali pertinho do anel mágico. Bem ali na base dos pontos. Aqui eu ajusto para a argolinha ficar mais ou menos do mesmo tamanho. E tá pronto. Agora, pra gente costurar... E aí agora, pra gente poder costurar do mesmo jeito que a gente fez lá no outro ponto, eu vou fazer um nozinho de arremate aqui, só pra linha não ficar repuxando esse ponto falso que a gente fez, quando chegar a hora de costurar, né? Então eu faço um pontinho de arremate aqui e tá pronto. Nosso biscoitinho, nosso coral biscoitinho. Então é isso, terminamos todos os nossos corais, né? Então a gente já fez esse modelo, fizemos também esse modelo. Deixa eu até afastar aqui, mudar o foco. E tá faltando um. E fizemos também esse modelinho aqui, que são os 4 modelos de corais que a gente vai ter na cabeça da nossa sereia. Na hora, e aí no PDF eu coloquei várias fotos de referência desse cabelinho, de que locais eu costurei, né, os corais. Se você quiser fazer igual a minha, você pode fazer nessa mesma, né, seguir essas fotos e se guiar por elas, mas se não, você pode fazer quantidades diferentes desses corais, e aí repetir um ou outro, tipo esse aqui a gente só tem uma unidade dele, você pode fazer mais de uma. Esse aqui a gente tem 2, não sei, você pode escolher qual que você gostou mais e sair fazendo aí de maneira intuitiva até cobrir toda a cabeça do seu coral, ou você pode fazer exatamente como tá na receita para ficar com a sua sereia igual a que eu fiz aqui. De todo modo, eu queria ressaltar uma coisa, que é o seguinte, aqui na minha peça eu vou colar a maior parte desses corais, então essas bolinhas aqui eu vou costurar, porque eu acho que elas não têm uma base muito firme para segurar uma cola. Eu vou costurar essas bolinhas, e aí vou fazer só uns pontos mesmo bem simplinhos na cabeça da nossa sereia e depois jogar o fio lá pra dentro e cortar rente. Mas as outras peças, como elas têm uma base mais certinha, tipo essa aqui, ela tem uma base mais ampla, eu vou colar, eu não vou costurar. Se você tá fazendo essa peça para vender ou para uma criança pequena, eu recomendo que você costure mesmo cada uma das peças, porque senão ela pode sair com facilidade. Essa aqui você vai costurar apenas nesse centro aqui, você não precisa costurar nada dessas partes repolhudinhas aqui que ficam. Você pode costurar só o centro dela na base da cabeça da sua sereia, que não tem problema. O próprio desenho do coral já vai se formando só com essa parte costurada. Essa aqui, basta uns pontinhos aqui e uns pontinhos na cabeça dela e um nó de arremate, sem problemas. Esse aqui você pode costurar em toda a volta dela, né? Porque você tem as alças certinhas aqui, então é facinho de costurar. E esse aqui também a gente costura apenas aqui no centro, né? Costura só esse meio e deixa as abinhas dela aqui mais soltas, até porque tem alguns que se sobrepõem, tá vendo? Então se você costurar só o meinho já é o suficiente. Então agora que eu já mostrei como é que faz e já dei instruções sobre a costura, eu vou finalizar
a minha Aqua também para poder ter esse cabelo todo pronto. Então foi esse nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Feliz Dia do Amigurumi pra gente, vamos se conectar, vamos comemorar da nossa maneira e até o próximo vídeo.